Bom dia, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu venho compartilhar mais uma vez o devocional da comunidade cristã Hebron, um devocional para, de alguma forma, edificar as nossas vidas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de Caleb. A nossa palavra está em Josué 14, a partir do versículo 6. Você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar junto comigo. Chegaram os filhos de Judá e Josué em Gigal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para o desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Amém? Caleb, ele não deixou o tempo apagar a promessa de Deus em sua vida. O tempo, ele é um instrumento de Deus para nos aperfeiçoar, para nos moldar. E Caleb, ele nos ensina. Ele estava já com 85 anos e ele havia recebido essa promessa quando ele tinha 40 anos. Mas ele ainda tinha força para guerrear, para tomar a terra por herança, aquela promessa que Deus tinha dado para ele ainda tinha força para ir, para guerrear. Então ele nos dá várias lições aqui nesse texto. Primeiro, que ele creu na promessa de Deus, ele perseverou na promessa, ele caminhou na promessa, ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, mas ele creu em Deus, ele creu naquilo que Deus havia falado para ele. Então o tempo trouxe maturidade à vida de Caleb. E o tempo ele traz maturidade nas nossas vidas. Caleb, ele caminhou olhando para a promessa. E ele ganhou a terra que Deus havia dado para ele, havia prometido para ele por herança. Então o que eu quero deixar para você nesta manhã, não deixe o tempo envelhecer o teu espírito jovem. Ele continuava com o espírito jovem ainda. Quantos jovens nós vemos desistindo da promessa, nós vemos desistindo, deixando de crer naquilo que Deus falou. Então não perca a sua força para guerrear. Quando um guerreiro ele para de guerrear, ele já entregou tudo que Deus falou para ele, para o adversário. Ele já desistiu. Nós não podemos desistir, nós temos que perseverar. A nossa vida, ela é uma guerra espiritual diária. Todos os dias nós precisamos estar em guerra. E a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados, contra potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Nós precisamos não guerrear contra as pessoas, mas contra esses principados. Todo dia nós temos que entrar em guerra e caminhar, sabe, colocar os nossos olhos fitos em Jesus Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, nossa fé tem que estar em Cristo.
Nossa fé tem que estar naquilo que ele disse para nós. Caleb, ele foi enfático. Ele fala assim: ainda hoje, aos 85 anos de idade, eu tenho força para guerrear. Eu tenho garra para guerrear. Eu nunca parei de lutar. E eu ainda tenho força para continuar lutando. E veja, quem nos dá a capacidade de entrar na terra prometida, de receber a nossa herança, é Deus. Deus deu capacidade para Caleb. E quando ele tinha 40 anos, ele recebeu essa missão de Moisés. Ele, Josué e mais 10 homens, para ir espionar a terra de Canaã. Eles passaram 40 dias espionando a terra. E Caleb, olha os olhos de Caleb, quando ele olhou aquela terra, ele falou assim: essa terra é fértil, essa terra mana leite e mel, essa terra é boa. Os olhos dele viram aquela terra como uma terra maravilhosa. Sim, havia assim ali gigantes, havia assim ali ameaças, havia ali o inimigo, mas ele cria que Deus era poderoso para ajudá-los a vencer qualquer inimigo, qualquer ameaça. E outra lição que nós tiramos aqui é: ele foi abençoado através da vida do líder dele. Então, quando Moisés morreu, quem se tornou líder de Caleb foi Josué. E durante todos esses anos, o que aconteceu? Ele caminhou lado a lado com Josué. Ele se alinhou com o líder, ele foi submisso ao líder. Ele creu junto com o líder dele. E assim ele recebeu parte da herança prometida por Deus. Então, muitas vezes as nossas bênçãos, elas estão condicionadas à vida do nosso líder. Então, por isso que nós precisamos caminhar junto do nosso líder em submissão, em amor, em concordância. Olha que a palavra do Senhor falou ali em Josué 14, 13 e 14. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom por herança. Hebrom significa comunhão. Caleb não recebeu a herança só para ele, mas ele recebeu para ele e para toda a sua descendência. Olha como era o caráter de Caleb. Caleb, ele tinha um caráter nobre. Ali em Números 14, 24, fala que, porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Então Caleb, ele era um seguidor fiel. Ele era um homem fiel, ele era um homem de caráter. Por isso ele recebeu a terra, ele recebeu a herança. Ele era um homem honesto. Entre todos aqueles homens que estavam ali junto de Moisés, 12 foram escolhidos. E Caleb foi escolhido, foi um desses homens escolhidos. Então ele era um homem também honesto. Ele sai ali de Cades Barneia e vai espionar a terra de Canaã. Ele havia sido enviado por Moisés. E ele era um homem cheio de amor fraternal. Os outros 10 eram incrédulos, não creram que Deus era capaz de ajudá-los a vencer os gigantes. Eles não creram na promessa que Deus havia dado, mas ele creu. Mas ainda assim, os 10 homens sendo incrédulos, ele ainda os chama de irmãos. Ele fala: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Chegaram e deram um relatório negativo. Ele não. Ele chegou e trouxe um relatório positivo. Nós temos aprendido que com Deus todas as coisas são positivas. Com o inimigo as coisas são negativas, mas com Deus tudo é positivo. Por isso que quando você olha para o alto, você olha para o Altíssimo, você olha para Deus, você sabe que você vai vencer, você sabe que você vai ter vitória, você sabe que você vai ser perseverante, você vai conquistar, você vai conseguir, você vai chegar no teu destino, porque com Deus todas as coisas são positivas. Aqui a palavra de Deus fala que ele tinha um espírito diferente. Ele era diferente. Ele não era pessimista, não, ele era otimista.
Ele olhou para aquela terra, ele viu quanto aquela terra era boa. E ele também era um homem decidido no agir. Ali em Números 13:30 fala assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos sobre ela, e prevaleceremos contra ela. Então veja, ele chamou o povo: vamos subir, vamos possuir a terra, vamos avançar, nós vamos prevalecer, porque nós temos um Deus que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos ajuda a vencer. Então vamos, ele convocou o povo, ele chamou, né, e disse: nós vamos subir, nós vamos avançar, nós vamos prevalecer. E também ele era um homem de muita fé. Caleb se firmou na promessa, ele creu na palavra do Senhor. Ali em 2 Coríntios 5:7 fala: visto que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Nós, como cristãos, nós sempre vamos caminhar olhando para Cristo, mantendo os nossos olhos fitos em Jesus. Nós sempre vamos crer naquilo que a palavra diz para nós. A palavra fala que ele perseverou em seguir-me. Então ele seguiu a Josué, que era o líder dele, ele seguiu as palavras de Deus, ele creu nas palavras de Deus. Então a fé dele era uma fé que estava firmada no Senhor. E assim tem que ser na nossa vida, uma fé firmada em Cristo. Ele tinha certeza da vitória, ele disse: certamente nós vamos prevalecer contra ela. Porque com Deus nós somos vitoriosos, nós temos que crer nisso. Com Deus nós temos a vitória. Entendam, ele tinha 40 anos quando ele recebeu a promessa. Passou 45 anos, quando ele tinha 85 anos, foi quando ele recebeu a promessa. A palavra do Senhor fala em Josué 14:10: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Ele teve uma atitude inabalável, ele seguiu fielmente ao Senhor. Ele fala assim: eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. E ele testemunhou da fidelidade de Deus entre os incrédulos. Ele deu esse relatório favorável, ele permaneceu fiel. Apesar de todas as ameaças, ele permaneceu fiel. Ele fala: eu estou forte ainda hoje, eu tenho força para guerrear. E ele recebeu o galardão. Ele deixou terra para a sua descendência, ele deixou o legado. E ele teve uma vida longa e saudável, ele teve uma família ricamente abençoada. E ele também se tornou uma bênção para todos os tempos e para todas as pessoas. Então, nesta manhã, eu quero convocar você a crer nas promessas de Deus, a ser uma pessoa perseverante, a não desanimar, a olhar para a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, a olhar para as promessas de Deus e seguir neste caminho, seguir na palavra que você recebeu do Senhor. Amém? Eu abençoo o seu dia, eu abençoo a sua vida. Eu peço que o Senhor consolide o trabalho das suas mãos. Eu peço ao Senhor que você seja uma pessoa perseverante, assim como Caleb. Você pode voltar ali no livro de Josué, Josué 14, Números 13, Números 14, e meditar um pouco mais sobre a vida de Caleb, ouvir mais sobre aquilo que o Espírito Santo quer ministrar ao seu coração. Amém? Um grande abraço, tchau, tchau, até uma próxima.